aí, mestre, tudo bom? Boa noite, mestre Rick. Como é que estão as coisas? Boa noite a Na todos, paz. tá? Que estão aqui participando da live. Cara de som da bexiga. A madrugada todinha acordado. Dia de macumbeiro é Mas difícil. trabalhando, né? Trabalhando, isso é bom? Com certeza, mas dia de macumbeiro é dormir tarde, acordar cedo, dormir tarde de novo, ou não dorme. É, às Mas, vezes não dorme. Teve uma vez que eu tive um rito com... Foi com vápula. Foi um rito com vápula que ele me deu uma insônia tremenda. Tremenda insônia. Não é normal eu ter eu insônia, tive não. também. Eu tive também. Eu fiz ele, eu acho que esse mês. Foi esse mês que eu fiz ele. É, Foi bom o eu vou ritual. fazer ele esse mês Mas eu também. fiquei meio. Eu senti como se eu tivesse ansioso, sabe? E eu não tenho muito É, deito e apago. Eu fiquei meio com isso ansiedade. acontece em vários, né? Isso acontece em vários tipos de rito. Você ficar um De Andras eu pouco achei que ansioso. meu coração ia sair do peito. Andras, no começo, eu sentia mais, hoje em dia eu sinto menos durante a ritualística dele. Não é mais tão pesado. Não é mais tão pesado para mim. Quem eu senti isso foi Glacia Labolas e Leiragem. É porque Andras eu chamei acho que duas vezes só. É, Mas Andras eu aí os chamo outros eu chamei bastante. mais. Andras eu chamo bastante. O pessoal Um que me gosta, né? deixou bem mal foi os Cosmocratores. A primeira vez que eu chamei, Eu eu imagino. fiquei bem pesado, denso, até com pouca paciência. E eu sou uma pessoa de bastante paciência. Sim. Mas tem essa influência mesmo. Eu sei isso com as modelos que eu fiquei meio. Como se tivesse meio ranzinza, sabe? Sem paciência Não é pra nada. normal, Mas faz né? Mas depois a parte. gente vai se acostumando. A vida tem dessas, né? Vida de. Quem quer mexer com coisa boa, né? Tem que saber lidar com a energia, né? Mas De aí, fato, meu amigo, de pessoal, fato. vamos, todo mundo aí, quem puder seguir, curtir lá, quem não conhece o mestre, falar com ele aí, dar uma atenção, que hoje o assunto é muito importante, realmente, tanto pra gente que é ocultista e quem é também do meio da macumba, né, como a gente chama, seja culto de orixá, seja quimbanda, umbanda, seja o que for, na hora da lei, todo mundo a mesma coisa. Pelo menos em teoria, o que dizem é isso. Que todo mundo está enquadrado no mesmo sistema, então a gente precisa se respeitar e se apoiar para todo mundo ter sempre o reforço ou melhora dos seus direitos, né? E aí a ideia que eu tive com o mestre, que é meu amigo, e ele vai se apresentar aí, mas é um cara ímpar, que me ajudou e me ajuda, me ensina muito na magia. Quem criou a Ordem da Serpente Dourada, que geralmente eu estou divulgando aí. Eu estou no conselho de ordem a convite dele também. Então eu peço que todo mundo aí, realmente é um cara que tem muito para ensinar, tem paciência, ensina mesmo, é tranquilo. Então peço a todo mundo aí que agora escute o mestre Fábio se apresentar e falar as considerações dele. Então, pessoal, primeiramente, boa noite, tá? Eu me chamo Fábio, para quem não me conhece. Eu trabalho com Goetia Luciferiana, principalmente, mas né, tenho aí, vamos falar assim, uma prática um pouco mais abrangente e outros sistemas de magia também, magia persa, feitiçaria babilônica e, vamos falar assim, muitas das práticas de feitiçaria associadas aos deuses do Antigo Oriente Próximo, certo? Assim como, né, todo bom ocultista, eu sempre procuro estar me atualizando e buscando mais conhecimento, certo? Assim, isso na verdade serve como dica geral para a vida de todos, tá? A gente nunca Exatamente. tá acomodado. Ah, eu estou conseguindo fazer meu trabalho assim, então vai ficar por aqui mesmo, eu não vou buscar mais nada. Não, a ideia é sempre estar sempre estar progredindo, aprendendo mais, até porque no mundo que a gente vive, com o tanto de pessoas que têm inveja umas das outras, principalmente no meio ocultista, isso foi abordado na live, né, do Mestre Rickson com o Alan na live passada que eles fizeram, falaram que o tanto que isso gera de intrigas, certo? As pessoas Felizmente, né? no meio esotérico se atacam bastante. Então, a gente está sempre se aperfeiçoando para poder evitar, né, vamos falar assim, resultados mais danosos desses ataques. E eu trabalho com Goetia Luciferiana e Luciferianismo. Luciferianismo, eu não faço rituais de Luciferianismo, né? De certa forma, a Goetia Luciferiana é uma prática associada, mas no Luciferianismo é a busca, né, por essa doutrina filosófica para crescer dentro do Luciferianismo. O maior princípio e resultado disso aí é aprender e se
aperfeiçoar. A ideia não é só no sentido, né, material da coisa, é no sentido espiritual também. Enfim, né, para quem não me conhece, eu também sou advogado, Advogo principalmente na área criminal, tá? Principalmente na área criminal. Embora não tive casos de intolerância religiosa, mas sei um pouco que posso estar trazendo aí. A ideia de que, primeiro, todos nós somos iguais perante a lei e temos nossos direitos respeitados. Isso advém o princípio da igualdade formal, que está presente na Constituição, no caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Certo, pessoal? Mestre, algum acréscimo, alguma coisa? O que eu ia te pedir era justamente para começar com isso, sobre questão de intolerância religiosa, que é o que a gente até conversou que seria importante trazer, porque o pessoal cultista, a grande maioria, eles não têm esse contato direto, né, digamos assim, com o cliente, e nem com o pessoal de visitar a sua casa, tudo feito eu tenho aqui no templo, né. E aí, como a gente já conversou, eu já tive várias tem um avanço situações muito adversas forte assim. das religiões de matriz afro. Um avanço muito forte no país, é algo muito bom, na verdade, principalmente aqui sul-sudeste, né, tem um avanço muito grande das religiões de matriz africana, e junto Sim. a esse avanço, né, por serem templos físicos e, de certa forma, abertos à visitação, acaba tendo mais conflito e recebe, e recebe a ignorância e hostilidade de povos de outros cultos, infelizmente. Só que isso, pessoal, não para dizer que não é correto, todos nós sabemos, mas isso não é amparado na lei. Eles não podem estar desrespeitando. Existem, né, tipos penais específicos para isso. Não são tão grandes, não são tantos, infelizmente. Na verdade, a gente tem ainda muito que avançar na parte legislativa sobre, né, os crimes relacionados à religião. A gente tem muito que avançar nisso ainda, mas existe sim, né, uma base legal para que a gente possa se defender, certo? Além, né, da base espiritual. Além de mandar demanda, Claro, a gente tem a base legal para nos defender também, tá, pessoal? Eu vou falar primeiro, né, do pode falar. artigo 208 do Código Penal. Esse artigo ele fala sobre você escarnecer, né? Você, vamos dizer assim, menosprezar, você tentar, de certa forma, ridicularizar alguém por motivo da crença dela. Você ridiculariza alguém por causa da sua crença, da sua função religiosa, seja você como um adepto de um templo, seja você como um sacerdote, as pessoas não podem estar, né, utilizando isso para falar mal de você, para diminuir isso. E também, dentro desse artigo, também está você perturbar uma cerimônia religiosa de qualquer vertente, ou seja, o mestre Rickson celebrando, né, uma ritualística com os filhos da casa, chega alguém para tentar parar aquilo ali, isso é muito errado, isso não é de Deus, esse tipo de frase que ele já deve ter ouvido várias vezes. Não acho que alguém tenha chegado a invadir, mas se fizer, para tentar parar, isso é punível legalmente, tá? Assim como, né, destruir objetos de culto religioso. Ele tem uma imagem de um Exu, tem uma imagem de seja qual for o espírito, se alguém... Tanto que, Já né, aconteceu. esse aí é mais comum. Esse é mais comum. Na verdade, volta e meia a gente vê casos disso aí, de estátuas sendo quebradas. É o mais comum de todos. É o mais comum de todos, estátuas sendo quebradas. Isso é crime, tá? É um crime, infelizmente, né? Esse crime é um crime com baixa punição, porque ele é punível com detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, não é nem concomitante, você não vai nem... Não é multa mais detenção. É ou multa ou a detenção, e é um tempo pequeno também. Na verdade, isso se resolve muito fácil se resolve. Para quem cometeu esse tipo de, né, de crime, é fácil de resolver, infelizmente. Então, por ter uma baixa pena, uma punição muito simples, não impede que as pessoas cometam. Tanto que a gente vê isso bastante. A gente vê isso bastante. Não, o crime não diminuiu, tá? Não diminuiu. E
É, A Constituição garante a gente o direito. Ah, pode falar. inclusive, muitas vezes até a gente denuncia, fala, e às vezes não acontece nada mesmo. Já várias vezes isso aconteceu. Teve uma mesmo que a gente tava fazendo um trabalho e foi levar um ebó num encruzilhada, um trilho de trem, né, para fazer um fundamento. Meu irmão, o cara morava do outro lado do quarteirão, pô. Onde tem um trilho é só mato, ninguém nem entra. Eu já faço sempre distante, assim, um lugar mais reservado para não ter problema. Do nada, um senhorzinho apareceu aqui na frente com um monte de óleo queimado, já querendo jogar aqui na calçada e uma barra de ferro dizendo que ia dar em mim. Aí eu fui abrir o portão, eu disse, dei em mim agora. Aí ele, não sei o que, eu disse, onde você quer dar em mim, dei em mim. Aí ele, não, você tá me olhando com essa cara, você vai me matar, e saiu correndo. Aí eu fui ver onde ele morava, liguei pra polícia e tal, ninguém veio, velho. Aí eu disse, vou jogar macumba. Eu fui lá na frente, joguei macumba, ele se mudou. Mas foi o jeito. Isso é absurdo. Você, a parte de recorrer à prática de trabalhos é um direito nosso, como é um direito dele orar para que você vá para o inferno. É direito, as pessoas podem fazer o que quiserem nesse sentido. Sim. Mas a polícia ignorar o fato de você ter sofrido um crime, isso é absurdo. Na verdade, isso também é um crime. Isso também é um crime. Eles têm que atender, tá? Por lei, eles são Tanto, obrigados a atender. tanto que eu já Talvez tinha um terreiro. se você tivesse com, Pode falar. né, você provavelmente estava tranquilo e meio que deixou para lá, porque se você tivesse sem paciência nenhuma, você ia lá na delegacia, disse, ó, aconteceu isso e isso, por que não foram lá? É, E isso é absurdo, pessoal, infelizmente, na verdade. Pode continuar, desculpa. e aí eu até falei com o meu tata na época, ele fez, meu irmão, entre numa federação, já disse a você, passa NPJ, eu tô até aqui com alvará religioso, que eu tive que tirar, que eu já trabalhava com quimbanda e nunca tirei. Aí ele fez tire porque até a gente fazendo, a gente faz muito abate religioso, tudo, aí acaba que o pessoal pode interpretar de alguma outra maneira, né? O próprio descarte em cruzilhada, tudo, das ofertas pode ser interpretado de outras formas. E aí eu preferi evitar e prefiro pagar uma federação para ter um certo apoio ali. E graças a Exu nunca mais aconteceu não, mas no início parecia que era para testar a fé mesmo. De vez em quando acontecia, Infelizmente, com frequência. infelizmente a gente vê casos desse aí com muita frequência. Na verdade, tinha um templo, né, luciferiano no Rio Grande do Sul, que ele foi, né, meio que impedido de funcionar pelo poder público. Na verdade, a justificativa, né, desse impedimento, de fato, era plausível. Algumas questões de alvará, algumas questões administrativas, que tinha que ter e não tinha. Contudo, nesse templo luciferiano que tinha no Rio Grande do Sul, a fiscalização foi pesada, mas pequenas igrejas que funcionam em diversos bairros de periferia e não têm esses alvarás, continuam funcionando e a fiscalização desse tipo de coisa, ela é cega, finge que não vê. Isso. Isso também é uma forma discriminatória. É isso, Olha, ou faz valer para todo infelizmente. mundo ou para ninguém. Isso, exatamente. Exatamente. Mas infelizmente, para a gente que é do outro lado, né, a gente vai ser sempre tratado como algo marginalizado, né? Então até o apoio das autoridades é difícil. Até o Sim, de próprio fato. policial que veio uma vez, que eu chamei, era evangélico e tal, deixa pra lá, não sei o quê, e meio que levou por isso mesmo. E aí eu preferi realmente me resguardar, até porque na federação que eu faço parte a gente tem apoio jurídico e tudo. E aí uma vez ou outra eu precisei realmente falar, ver com eles o que fazer para poder evitar problema, entendeu? Porque realmente aqui em Natal, pelo menos onde eu moro aqui, é muito cristão. Como a gente é de Pernambuco, a gente não está acostumado com isso. Lá é um terreiro batendo no outro e dificilmente tem um problema de alguma coisa do gênero. Veio ter agora, já teve em outros momentos, mas é raro, entendeu? Aqui realmente o pessoal não está acostumado. Então a igreja dos Então, Mormons aqui, é Testemunho de Jeová aqui, é tudo muito próximo. E aí acaba que eu não posso nem fazer toque aqui por muitas horas, eu não faço muita zoada. Eu já evito certos tipos de problema até de fazer algum tipo de coisa pela madrugada. E tudo geralmente é em silêncio para evitar problema, porque um vizinho ou outro já tentou arrumar problema e a gente fica tentando evitar, entendeu?
Mas aí é isso, né? Bom, né, como eu não tenho um templo físico, nesse sentido de aberto ao público, né, não passei por esse tipo de problema, mas conheço, além de você, outros, né, colegas da gente que passam, né, não é passaram, é passam Sim. por esse tipo de problema. Isso é super comum, na verdade, né, aí na região Nordeste, um pouco mais. Um pouco mais. Sul e Sudeste é um pouco mais tranquilo, mas também não é o ideal. Na verdade, também acontece. Tanto que, né, no Rio Grande do Sul, se tem aqui o caso do Templo Luciferiano, que teve essa privação aí, causada pelo poder público. Mais uma vez, o poder público tinha embasamento jurídico para fazer aquilo, mas é aquilo, né? Ah, eu vou fiscalizar os que eu não gosto. Os que eu gosto, que é da minha crença, eu vou deixar para lá. E foi mais ou menos isso, essa lógica que utilizaram lá. E é isso que revolta a gente, né? A gente, pá, certo, a gente, se a gente não tiver dentro, né, dos parâmetros legais, que a gente se adeque, mas por que aqueles das outras religiões também não são obrigados a se adequar? É a Pronto. sensação de injustiça incomoda bastante. É. O que eu tentei fazer para não me estressar é tentar evitar o máximo de problema, né? Então não ficar muito varando a noite com toque. Então tem toque aqui, é 2 da tarde até umas 4 horas, 6. Porque aí o pessoal já tá tomando som também, tomando cerveja, aí já evita. Mas eu sempre faço ao domingo, nunca faço durante a semana. Eu tentei evitar porque também não vou ficar toda hora arrumando problema, né? Então quando De tem uma fato. necessidade ou outra, aí a gente faz até aqui na frente mesmo, eu nem coloquei placa nem nada, porque eu disse, bicho, se sem placa, o pessoal só me vê de preto aqui, eu com guia, já arrumou problema. Imagina eu colocando placa, colocando tudo aqui. Então eu tento realmente Então, evitar o a máximo. placa não ia durar, né? A placa ia ser Não ia destruída durar. rapidinho. E eu já tinha mandado Você, fazer, pô. Eu ia botar aquelas de vidro, iam quebrar na pedrada no instante. sim, com certeza. Infelizmente. E há quem coloque também, né, estátuas à frente do templo. Isso aí, nossa, são as primeiras a ser quebradas e o prejuízo é um pouco maior. Então, infelizmente, não tem como. Se for para colocar, tem que colocar um vidro blindado ao redor. É, Infelizmente, a gente tem esse tipo de problema. Aqui no Brasil ainda tem. Mas não é só aqui, na até. verdade, isso é um contexto mais global. Isso é verdade. Não é só aqui não. A Não é só aqui não, em todo gente tem lugar. outro artigo, né, que foi uma modificação, né, a Lei 9.459, que ela alterou a lei, né, uma lei voltada para o racismo. E acrescentou também a questão de religião, que é o artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação, o preconceito de raça, cor, religião ou procedência nacional. É uma lei bem mais abrangente e com uma pena um pouco maior. Mas aí não é a depredação, né, de itens religiosos seus. Ainda é aquela outra lei, se for nesse caso, que tem uma pena mais branda. Mas se fizer algum tipo de preconceito ou discriminação religiosa conosco, por exemplo, se recusar a servir você por você ser quimbandeiro, se recusam a servir você no restaurante. Aí já estaria mais enquadrado nesse crime, que tem uma pena maior. É reclusão, né, de 1 a 3 anos e multa. Nesse aí é a reclusão e a multa. Não é um dos dois. É um pouco maior, ainda sendo pouco, mas é um pouco maior. É um pouco maior. Acho que tem perguntas, mestre. Tem. É de Camila. Ela perguntou que quem trabalha com o cultismo online, à distância, é aconselhável abrir um CNPJ também. Então, pessoal, vamos lá. A título legal, se você for declarar seus impostos, fica mais barato se você fizer isso. Abrir um CNPJ. A depender, né, da modalidade de pessoa jurídica que você vai escolher. Você não vai abrir como templo. Você pode até tentar fazer, mas a burocracia é um pouco maior. E para ter os benefícios tributários, na verdade, isso eu não conhecia. Quem me ensinou foi o próprio Rickson, que me explicou como é que funcionava, mais ou menos. Até se puder falar uma palavrinha sobre isso, mestre.
Porque, veja, o CNPJ ele só é importante para quem tem tempo físico mesmo, porque ele é sobre a permissão da prática religiosa no chão. Foi isso que o advogado da federação me falou. Você tendo algum tipo de ligação com uma federação, ela já abrange você nisso aqui. No alvará religioso de funcionamento, tem outro ali que é ministro religioso, para você fazer práticas, né, religiosas, dentro da sua vertente, tudo certinho, dentro da lei. E aí, realmente, CNPJ seria para benefício tributário mesmo. E para funcionamento do templo no chão. Só que o que acontece? Pelo que eles disseram, para você ter algum direito, é no mínimo 2 anos depois que você paga, que não é barato, mas que depois que você paga, que mantém um contador ali, primeiro que você vai ter que ter pessoas também que estejam assinando ali uma presença, uma participação no funcionamento do templo, e aí não dá para você estar cliente. Então, para mim, ter um terreiro, funciona. Para o pessoal que é ocultista, talvez tenha um pouco mais de trabalho para quem não tem uma ordem ou alguma coisa do gênero, porque vai ter que estar sua família. E aí, como é que vai comprovar que eles estão participando? Porque justamente o benefício tributário não é de graça. É para você fazer benefício para a comunidade, entendeu? Então, exemplo, aqui Exatamente. eu teria que começar a fazer mais atividades abertas ao público. Na Quimbanda não tem isso. Por isso que ninguém da Quimbanda geralmente tira CNPJ. Porque a gente é tudo muito fechado. Então eu não abro gira, eu não faço festa. Mas aí na parte de orixá aqui tem como eu fazer. De tipo, tentar fazer uma questão de culinária africana, de passar a história, porque é isso que eles passam. Que o benefício da gente seria Mestre, uma um pergunta. resgate histórico, né? Você também é da capoeira. Sim, A capoeira estaria enquadrada aí numa dessas atividades? O que é que você acha? tá. Eu perguntei isso. Ele disse que eu Foi. poderia dar aula de capoeira de graça aqui, e isso já seria colocado como benefício para a comunidade, porque ainda está dentro do contexto de matriz africana. Até se eu desse aula aqui de instrumentos, né, que eu sou percussionista também, toquei por muitos anos no Balé de Cultura Negra do Recife, em Afoxé, o Monileu Gunjá, que é muito conhecido no mundo. Já viajei um monte de lugar com Afoxé, com tudo, com dança afro e tal. E aí, na questão da capoeira, a maioria do pessoal também não tira, né? Porque tem que lembrar que o pessoal de matriz africana, na sua grande maioria, é o pessoal de gueto mesmo, de favela, e é o pessoal que não tem condições de manter ali um contador, um advogado, alguma coisa, porque o contador vai ter que estar assinando. Então você vai ter que pagar o cara mensalmente, e tem vários outros fatores aí tributários que só para começar você vai gastar em um mês no mínimo R$ 6.000. Isso eu estou falando pelo valor que a federação me deu desconto, viu? Porque eu fui por fora aqui e é mais caro mesmo, entendeu? Então, para Um você ter o ponto sobre benefício, isso, você mestre. vai ter que fazer muita coisa. Para ter templo, pessoal, templo que necessite de CNPJ é um pouco mais custoso, tá? Se você quiser ter benefícios tributários. Agora, se você é ocultista, faz trabalho na internet, você não necessariamente precisa de um CNPJ para isso. Contudo, há benefícios tributários também no CNPJ, a depender do seu faturamento. Por exemplo, um MEI. Você faz um MEI dentro da atividade, né, de cartomancia e você vai ter Isso. benefícios tributários com esse MEI, que são os benefícios de todos os MEIs, certo? Aí vale a pena. Mas não por ser, né, um ocultista, mas estaria enquadrado aí, tá, pessoal? Se for templo, aí, como o mestre falou, é um pouco mais complexo e bem mais custoso. Um meio você consegue abrir rapidinho, é muito simples. Se for, né, um outro tipo de pessoa jurídica, talvez dê um pouco mais de trabalho, tá? A depender, né, de que tipo de pessoa jurídica você vai querer e de quanto você fatura, porque o MEI tem um limite de faturamento. E aí tem outro detalhe também, né? Se vocês tentarem ir para a Federação de Candomblé, Umbanda, Quimbanda, seja o que for, vai ter um certo trabalho para vocês serem aceitos também, que é ocultista. Porque a gente tem que comprovar a iniciação. E aí, como é auto-iniciação, para quem faz parte de ordem, Rosa Cruz, seja o que for, a ordem da Serpente Dourada, a ordem pode mostrar isso outorgando você na sua prática. Mas aí você tem que ter uma comprovação. Entrei tal ano, tenho tanto tempo disso, fiz isso, você tem que mostrar tudo. Então, para mim poder tirar o alvará religioso, eu tive que comprovar tempo de iniciação, tempo de tudo, para poder valer realmente
a carteirinha. Agora, que vale a pena, vale, entendeu? Principalmente para evitar problemas. Mas aí, no geral, você também vai ter um custo, né? Nada é de graça. Então, a federação, ela ajuda muito nisso, né? Que é um exemplo. Chegou a polícia aqui já e tal. Aí pega, aí tem o contrato com a federação, tem o QR Code. Ele vai lá, olha pelo celular, vê todas as informações e aí consegue entender que eu não estou fazendo de todo jeito, entendeu? E aí realmente você fica ali com a comprovação do trabalho que você exerce. E aí já facilita muito sua vida. Mas de qualquer forma, para quem é ocultista, eu acho que ainda não tem um tipo de federação específica, né? Não, não. Ainda não tem. Mais um ponto, pessoal, trazer para vocês. A gente tem no Estatuto da Igualdade Racial, certo? Só versando sobre matriz africana, tá? A gente tem um artigo em que ele assegura o livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana. Por lei. Por lei é permitido, né? Lembrando, matriz africana é religião, certo? Quando a gente fala de ocultismo, ocultismo não é uma religião, tá? Na verdade, já teve gente falando para mim como se Goétia fosse uma religião. É bem estranho, né? Na verdade, a Goétia é uma prática ritualística associado a diversos sistemas que podem ou não ser atrelados a uma religião ou não. Nem todo, né, mago que trabalha com Goétia salomônica, por exemplo, é judeu. Não tem essa associação imediata, né? Mas, enfim, religião é, de fato, né, o que é feito na matriz africana. Tem uma estrutura religiosa. Luceranismo. Luceranismo é religião, tá? Luceranismo pode ser considerado uma crença, tá, pessoal? Então você não pode sofrer discriminação por ser luceriano, mas o luceranismo não é bem uma religião. O luceranismo está mais para uma doutrina filosófica. Uma doutrina... Sim. mas e o luceriano teísta, tradicional? A depender da prática, e aí a gente tem vertente demais, a depender da prática, poderia ser enquadrado com uma religião também. Mas a gente não tem, né, um modelo pronto, porque não está tão avançado e não tão organizado assim para dizer, é religião, não é religião. A grande maioria, né, principalmente por influência do satanismo moderno, considera uma doutrina filosófica, diferente da matriz africana, que de fato é religião. Mestre, Sim. alguma coisa a acrescentar? O que eu queria saber, que eu queria até que você desse um conselho pessoal de como eles deveriam agir juridicamente em relação a essa questão de intolerância religiosa ou algum tipo de violência religiosa que possa passar de alguma forma. Como seria a Tem melhor forma deles reagirem, né? duas formas. Duas formas. Delegacia. Você vai na delegacia e, né, presta aí, ou faz o boletim de ocorrência e explica toda a situação. Ou você pode ir direto no Ministério Público também, que também pode estar processando isso aí. Os dois, tanto a delegacia quanto o Ministério Público. Qualquer um dos dois. Se você sofreu, se sentiu, né, sentiu que sofreu intolerância religiosa ou um preconceito, tá? Advindo da Sim, religião, você tem o direito de fazer isso. E o Estado tem que investigar e tem que resolver, certo? Pode não dar em nada, pessoal. Não no sentido de que não vai dar nenhuma condenação, mas são condenações com penas muito baixas e podem ser resolvidas de outras formas dentro do sistema jurídico. Podem ser resolvidas de outras formas. Então, o que é que você faz? Você faz isso. Mas e se a pessoa não vai presa, não vai chegar a ser presa? Mas isso inibe que outras pessoas façam isso também. Para sim, abrir uma pergunta só, mestre. Para abrir uma ordem iniciática ocultista, deve ter um CNPJ e alvará de funcionamento? Então, se você quer uma para ser abarcada dentro dos parâmetros legais, como entidade legalizada, sim, você tem um CNPJ. Mas a questão de alvará de funcionamento é um pouco mais complexa. O alvará de funcionamento, ele geralmente está atrelado a um espaço físico onde há prática religiosa. E aí tem que cumprir diversos outros alvarás, tá? São muitos alvarás que tem que cumprir. Tem questão de bombeiro,
tem que ter toda a legislação, ela põe regras aí para você ter um espaço que possa ser visitado ao público, tá, pessoal? Mas ser reconhecida legalmente, CNPJ, tá, pessoal? E pode ser aberto de diversas formas pelo CNPJ. Há quem faça no sentido de federação, há quem faça no sentido de associação, também é possível. Só que precisa de um corpo de pessoas para fazer isso aí. Você não pode fazer sozinho. Eu, Fábio, ocupo todas as funções. Não pode. Juridicamente, tá, pessoal? Na verdade, isso acontece muito nas artes marciais, o mestre Henrique conhece, desde o advento da Lei Pelé. A gente tem federações esportivas espalhadas aí, à torta direita, todo mundo cria sua federação, mas não é uma pessoa só. Tem que ter um corpo de pessoas para criar. Mas você pode iniciar a sua ordem, tá? Criar a sua ordem, sem necessariamente ter um respaldo, né? Um respaldo legal inicial. Dar um exemplo, né? A sua ordem, antes de ser algo como um CNPJ, ela vai ser um grupo, certo? Até porque, para poder criar esse CNPJ, de uma associação, de uma federação, por exemplo, você vai precisar de mais do que uma pessoa. Então, como é que você vai fazer de todo isso jeito se você está sozinho? Primeiro você começa, depois, quando cria estrutura, você, né, deixa tudo bem registrado legalmente. Mas caso você não tenha, né, esse respaldo jurídico, você não está cometendo nenhum crime, tá? Mas é justamente Mestre? o que a gente estava conversando no início, né? É necessário realmente a pessoa ter algum tipo de organização. Você vai ter uma ordem, você vai ter que fazer a mesma coisa que a gente faz no terreiro. Vai ter que ter 2, 3, 4 filhos ali que vão assinar, e tem que mostrar tudo. Presidente, vice-presidente, tesoureiro, não sei o quê. Vai ter que ter tudo, então você vai ter que ter pelo menos umas 6 pessoas para poder colocar. E aí tem até Muito bem algumas dito. regras, se não me engano, não pode pessoas da família, né? Tem algumas regrazinhas assim. Tem sim. Eu não me recordo agora de cabeça as regras de montar federação, mas você tem que ter um corpo de, eu não lembro o mínimo de pessoas agora, não lembro o mínimo de pessoas agora, mas tem que ter um númerozinho. E de fato, tem que ter tesoureiro, tem que ter, né, presidente, vice-presidente, tem toda uma estrutura. E isso tem tudo registrado em ata. E é custoso, tá, pessoal? Criar uma federação é custoso, não é de graça. Não é de graça. Ah, mas é um direito, mas não é de graça. Assim como a habilitação é um direito e também não é de graça. Destacar, tá, E pessoal? leva Uma tempo coisa também. que eu acho importante a gente falar, né? Não é mais sobre CNPJ, mas numa temática interessante. O que é que eu posso fazer dentro da minha religião que possa ser considerado crime ou não? Porque a gente tem proteção legal para os nossos costumes, Exato. certo? Há uma coisa chamada, e isso acontece bastante, né? Quem vai prestar serviço militar e algumas religiões não permitem, você pode justificar isso. O nome disso é chamado escusa de consciência, tá, pessoal? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso sacrificar animais nos meus cultos? Então, pessoal, na verdade você pode, tá? Você pode. A gente tem decisão do STF sobre isso. O sacrifício de animais em rituais, nas religiões afro-brasileiras, são protegidos pelo princípio da liberdade religiosa. Você pode sacrificar animais. Posso sacrificar humanos? Não, isso é homicídio, pessoal. Isso é homicídio, não pode. Mesmo com religião. Posso. Na minha cultura, na minha religião, é comum a gente, por exemplo, destruir, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, destruir um símbolo religioso de outra cultura, como forma de rebeldia, de não pode fazer isso também. Continua sendo crime, tá, pessoal? Continua sendo crime. Os crimes, eles continuam sendo crimes mesmo se, né, praticados dentro de um contexto religioso. Por isso que a gente tem pessoas que falam, né, atribuem eu vou falar pagãos em geral, né? Pagãos em geral, a sacrifícios humanos, esse tipo de coisa. Atribuem isso até nos dias de hoje. E existem, sim, uma parcela maluca que faz esse tipo de coisa. Mas eles não estão abarcados pela lei, eles são criminosos, tá? Da mesma forma, quem, né,
tem algum tipo de ato hostil contra nós, que somos de outras religiões, também é um criminoso, tá? Também é um criminoso. Nós não temos licença para fazer o que queremos baseado na nossa religião. Se minha religião diz que eu não posso aceitar pessoas de matriz africana, a minha religião, eu não posso usar isso como base para justificar esse crime. Da mesma forma, né, o exemplo em sentido contrário, certo? Eu não posso usar da minha religião, onde eu sou de matriz africana, e na minha religião a gente não gosta de quem crê em outras coisas. A gente não pode usar isso como base, tá, pessoal? Não pode. Na questão de magia sexual, entraria em que sentido na lei? Nossa, essa é pergunta boa, hein? Já que atualmente estamos vendo bastante falando sobre abuso durante rituais. Isso é crime, pessoal. Crime, crime. Magia sexual, certo? É consentida? Geralmente isso é feito com o sacerdote faz, ou o mago, com alguém que também é uma pessoa iniciada e que quer fazer aquele ritual. Quer fazer. Todo ato sexual durante, né, a magia sexual, o que envolva ato sexual, tem que ser consentido. Tem que ser consentido. E aí a gente entra numa zona cinzenta. Porque Acordo se verbal só não vai Pois provar nada. Viu? não. E há casos em que o sacerdote, né, vamos botar entre aspas esse sacerdote, porque isso é um bandido, que se utiliza da posição de sacerdote para criar a necessidade de um rito sexual. Esse tipo de bandido, isso é crime. Só que está na zona cinzenta porque a pessoa, né, consentiu. Só que a que momento aquele consentimento está viciado ou não? Foi Pelo fato de haver influenciado uma ou não. manipulação ali. E isso tem que ser decidido pelo juiz. Só o juiz vai decidir isso. A gente não tem nem, acho que nem jurisprudência firme sobre isso ainda. Engraçado porque quando o pessoal fala. Eu tive uma discussão um dia desse com um amigo meu, inclusive, que é sacerdote também. Porque nos ritos iniciáticos, né? Muitas vezes em religião de matriz africana tem a questão de você. Não é que a pessoa vai passar a mão em você, mas vai jogar o banho e você sem roupa. Eu nunca fiz, nenhuma vez. Já Aí conversamos o pessoal, não, mas sobre isso uma não sei vez. o quê. Eu disse, eu não faço, pô. Não, mas faz sentido que é o nascimento. E aí a roupa é retirada, é rasgada com a faca, para poder simbolizar o nascimento da criança e tal. Eu disse, meu irmão, eu não vou fazer, não. Eu não faço de jeito nenhum. Do mesmo jeito que eu não inicio ninguém menor de idade. Por quê? A gente tem as aberés, né? Que é conhecido no candomblé como cura, que são onde a gente faz as pequenas incisões no corpo, em vários pontos do corpo, peito, costas e tal, cabeça. E aí você implanta alguns tipos de energia, e aí até isso pode ser como mutilação. Então eu até comecei a fazer contrato para o pessoal assinar, dizendo que ela sabe que isso faz parte do ritual e não sei o quê, e assinar ali para pelo menos ter algum tipo de garantia, Muito entendeu? Mas bom, aí muito bom, meu amigo. realizar ritual sexual não faço de jeito nenhum, Então, entendeu? o rito sexual. Aconselho a todos sacerdotes e magistas, tá? Vai fazer rito sexual, faça com seu namorado, sua namorada, esposa, marido. Faça com alguém que tem propriedade e que é do seu meio. Ah, mas eu não tenho ninguém assim. Então é melhor você não fazer para não arrumar dor de cabeça, tá, pessoal? Porque isso é um problema grande de resolver. Não é um negócio fácil, não. Então, as implantações, na verdade, está dentro do respaldo da religião, tá? A da liberdade religiosa. A gente também tem, dentro do direito penal, um princípio, que é o princípio da advenção social. No direito penal tem esse princípio. Por exemplo, furar a orelha de uma criança para botar brinco Sim, é lesão corporal leve? Não, ele cai no princípio da advenção social. sim. E respaldado nisso, a gente também pode colocar a ideia, né, da parte religiosa. Ah, na religião tal tem a possibilidade de você tem que colocar, vamos falar o exemplo do mestre, você tem que fazer esse tipo de procedimento. Está respaldado pela liberdade religiosa. Contudo, a gente sabe como
é difícil o tratar com pessoas. Então, a melhor forma de se resguardar é com um contrato. Ó, a pessoa está ciente que é assim, 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 assim que vai ser feito. Para depois não dar dor de cabeça. É sempre melhor ter um contrato ali. E não precisa ter um mega contrato. Bem simples, resolve. Não, eu já tive Sim. que fazer isso aqui porque algumas pessoas, às vezes, a gente fala, mas a pessoa parece que não absorve. Aí na hora da ritualística eu falo, ó, vai ter que fazer isso, isso. Eu sempre explico antes, para a pessoa não dizer que eu não falei, né? Aí faz, hoje vai ter que me cortar. Eu disse, tu achou que eu ia implantar na pele como? Pela força do pensamento? Aí ela, então não quero não. Eu disse, beleza, você não é obrigado não, saia. Então não vamos iniciar não? Eu disse, não. E é isso, como tem algumas pessoas que têm um exemplo. Você falou de sacrifício animal. Até foi o que a federação falou para eu não falar. Por isso que eu não posto sacrifício também. Porque, um exemplo, tem muito cara de Quimbanda que bota matança. Ele pode se ferrar com isso aí, entendeu? Com um tipo de postagem dessa, porque justamente a lei ela permite o abate religioso. Então, sacrifício entra como uma palavra relacionada à tortura. Embora a gente entenda a sacralização, que é justamente você colocar o sangue animal para poder dar vida nas religiões de matriz africana, mas se você não fala essa palavrinha abate religioso, porque um exemplo, o bicho não pode sofrer. Então, se alguém ficar aqui na frente e Sim. filmar eu machucando o animal, fazendo alguma coisa assim, quem é daqui do terreiro, eu até já teve vídeo até lá no grupo lá, do pessoal, não, porque o bicho sofre, aí eu rezando o bicho dormindo. Aí a pessoa, porra, eu não sabia que era assim. Eu disse que vocês nunca viram a forma certa de fazer. Não é só por questão de lei. Religiosamente, isso é necessário. Não é só tirar o sangue. O bicho ele tem que doar a vida dele. Então, justamente esse doar a vida, ele depende ritualisticamente. Porque matar bicho até um açougueiro faz. Entendeu? Minha avó matava bicho em casa, nem por isso ela é de quimbanda, entendeu? Então, acho que são certos cuidados, tanto na palavra quanto na forma de você se expressar ali, relacionado à ritualística, que pode ser configurado um crime ou não também. Muito bem colocado, meu amigo. Muito bem colocado. Você não pode deixar, né, transpassar ou aparecer que você está fazendo, de fato, né, um ato de maus tratos. Na verdade, essa exigência de que Isso, perfeito. é parte da exigência legal, que o animal que vai para o abate religioso, que ele não pode sofrer maus tratos, não pode ser torturado antes, não pode. Isso é contra a lei. E se você faz de forma errada, você não está abarcado pela, vamos dizer assim, pela permissibilidade que a decisão do STF trouxe. Você pode fazer, mas tem que fazer de forma correta. Se for feita de forma, né, banalizada, com tortura, tem muita gente que faz assim, que faz errado, mas Muito. a culpa não é só deles, a culpa é de quem ensinou errado. A gente Exato. não culpa, a gente não culpa o aluno, a gente culpa o professor, quem Perfeito. ensinou da forma errada. Uma pergunta. Já E participei de uma escola esotérica até, agnóstica que sua base é magia sexual, somente para casados e que deveriam estar em graus elevados e orientados para esse. É exatamente, muito bem colocado, meu amigo. É exatamente assim. Se for para fazer, é quem já tem, né, não só a iniciação, mas quem sabe como fazer e com alguém que é tão próximo, né, no caso, um marido e uma esposa, que poderia fazer e sabe que não vai dar nenhuma consequência baseada nisso. Na verdade, né, a parte de rito sexual, o pessoal sabe muito pouco e faz besteira, faz besteira. O pessoal sabe pouco e faz besteira. Tem muitas ordens, muitas escolas e diversos livros que falam sobre. E a maioria do pessoal não faz da forma correta, não faz da forma correta. E existem sacerdotes, mais uma vez, criminosos em todas as vertentes, não só, né, a gente não pode considerar nem sacerdote, mas pessoas que são magos ou ocultistas que propõem rituais desse tipo de teor e acabam utilizando isso para se aproveitar de outras pessoas. Isso existe também. Na verdade, eu tenho um reel sobre isso, que é um reel de um quadro que eu fazia, que é Casos da Goetia, que eu trago histórias absurdas que acontecem, que me contaram. E tem de um pai de santo que fez isso. Eu vou falar, não vou tem falar a demais. história toda, mas ele utilizou isso para, né, fazer o que ele queria fazer. E é absurdo, na verdade, todos nós já ouvimos falar disso. E um Comentário do conselho que eu dou Pedro.
Um conselho que eu dou pro pessoal aí, que vai participar de terreiro, ou de ordem, alguma coisa, que tenha algum tipo de coisa desse gênero, primeiramente, você veja se isso não está lhe causando constrangimento, se você quer realmente fazer. Magia sexual não é a única opção. A maioria desses caras que vendem isso, ele vende como se fosse a única opção, como se fosse a magia mais forte que tem, como se fosse a melhor forma de fazer, mas ele está com interesse sexual em você. Então, não façam nada porque disse que o espírito mandou. Tipo, já teve várias histórias de gente que disse que estava incorporado com Exu e não sei o que. Pô, é o espírito morto, pô. Ele não tem ligação com sexualidade mais. Ah, mas ele foi um ser humano, certo? Pô, mas qual o benefício que ele vai ter ali? Entende? Então, tipo assim, não faz sentido nenhum. Então, tem a questão do uso do esperma, até na Goetia na, tem o uso do próprio sangue menstrual, tudo. Não necessariamente precisa ser um ato sexual. Ele pode ser extraído e ofertado, entende? Não necessariamente precisa rolar alguma coisa. Mas é porque o Exatamente. pessoal vende dessa maneira, entendeu? Então, tomem cuidado. Até em questão do pessoal furar o seu dedo para colocar o sangue. Saiba se a pessoa está usando da maneira certa. Pode rolar vampirismo. Tem várias outras questões aí. Então, não saia confiando em todo mundo assim, não. Somente para quem é iniciante, quem está começando, tem um certo respeito à sua integridade, à sua energia, porque a gente está falando de ritual complexo e 99% faz errado. A maioria só quer ter relação sexual mesmo, e aí o que o pessoal não entende muito é que o ato sexual, para ser magicamente uma doação de energia, você não foca na relação, você foca na doação de energia. Então não vai ser prazeroso nesse sentido, não. Você vai ter que estar focado no sigilo, focado ali na energia. É todo um processo que tem que rolar mais a fricção ali, o orgasmo, aquele processo todo, mas a ligação é com a energia da divindade, é dentro de uma ritualística. Os corpos têm que estar purificados, é todo um processo. Então a pessoa dizer, você em casa, no ritual de Goethe, já chegou mensagem aqui, eu já recebi de cliente, e o cara manda foto do não sei o Eu que, tenho passa uma vídeo, história isso, para aqui, contar do depois outro. que você terminar. Pode falar, mestre. Uma, na verdade, ela não chegou a ser minha cliente, né? Não chegou a ser minha cliente, mas ela conversou comigo porque eu coloco muito conteúdo na internet, então ela veio falar comigo para tentar tirar uma dúvida. Ela, Fábio, para se pactuar com Lilith, é preciso fazer. Você lembra dessa Lembrei, história, né? É preciso lembrei. você fazer sexo com o sacerdote? Eu, não, claro que não. Claro que não. De onde é que você tirou isso? Aí ela disse que o rapaz que, né, que iniciou ela disse que era necessário, que tinha que fazer sexo com ele para ser pactuada com Lilith. O que Ele não era até faz de nenhum Kimbanda, não sentido. foi? Eu acho que é isso mesmo, é Era de de Kimbanda. Kimbanda. Era, eu lembro que tu me mandasse. Tu perguntou se tem alguma coisa em relação a isso. Não, a Lilith, né, de fato eu sabia que isso não existia, sabia que era um puro absurdo, mas eu perguntei em relação a Kimbanda, que eu também imaginava que não, mas só para confirmar. Né, e a Não, e menina não ficou tem nada, arrasada. nada. A menina ficou arrasada quando eu contei para ela. Que eu disse, ó, na verdade não tem isso não, tá? Não tem isso não. Ele só queria, né? Inclusive, E infelizmente a menina Lilith ficou nem é bem cultuada triste. na Kimbanda. Lilith nem é cultuada na Kimbanda, não faz nem sentido. É porque o pessoal não entende que uma divindade sexualizada, ou que tem ligação com a luxúria e tudo, não necessariamente ela precisa se alimentar só de energia sexual, pô. Até porque, E, como a enfim. gente sabe, existem ritos sexuais, tem bastante energia, se for bem feito. E bem feito não é que se for bom, não, a prática não. Bem feito é no sentido, tem que ser bem estruturado com os fundamentos corretos. Corretos. Na verdade, a gente teve o caso do rapaz, o Vic, por exemplo, que ele fez um rito sexual lá, transmitido para um monte de gente, com duas pessoas, né? Que acho que só, eu não lembro se acho que o rapaz era iniciado, mas a menina não. Foi um negócio bem. Na verdade, foi mais um show do que, de fato, um ritual sexual. E isso Sim, gerou complicações posteriores para as pessoas. Tem muita energia nesse tipo de rito, pessoal, mas nem sempre isso vai ser benéfico. Se você fizer errado, você pode acabar usando essa energia contra você e não a seu favor. Rituais sexuais, a gente tem o Ford, ele traz em diversos livros dele como se faz.
e sempre com questões éticas também. A questão do consentimento. E, mais uma vez, quem é sacerdote, pessoal, se for fazer, faça com sua esposa, seu marido, faça com o seu companheiro ou companheira. E não com um adepto, tá? E não com adepto, porque isso pode dar grandes complicações. E em casos como o desse rapaz que eu citei, que ele disse para a menina que ela precisava fazer isso para ser pactuada com Lilith. Isso, pessoal, para vocês, configura o estupro ou não? Quem puder responder aí, vê o que vocês acham. Para você, mestre, você acha que configura ou não? Com certeza. Até porque ele está usando de manipulação espiritual para poder formalizar o ato, né? Para mim, também Então, como é... configura. Contudo, o juiz, ele não tem competência no sentido, né, técnico para dizer tem que fazer isso naquela prática religiosa ou não. Então, Sim, mesmo assim, ele não. Ele, provavelmente, acho que julgariam o caso como estupro, mas não tem como ter certeza, porque o juiz não tem competência religiosa. Então, ele, mas é assim ou não ali? Se ela se sentiu enganada depois, mas na hora houve consentimento, porque ela achava que precisava fazer aquilo. E isso é uma zona muito cinzenta. A gente não tem uma definição disso aí. Infelizmente, a gente não tem uma definição para dizer, não, foi de fato, se configurou o estupro. Não se configurou. A gente não tem como definir isso aí, pessoal. Infelizmente, né? Porque o juiz ele não tem competência religiosa. Ao meu ver, ao ver do mestre Hickson, isso sim ele manipulou ela para fazer aquilo. e Na aí a gente verdade, tem que né? entender que são vários fatores, né? Porque aí lida com a fé da pessoa, o medo também, lida com... Exatamente. Porque assim, é o que eu falo a todo mundo, quem vem buscando prática espiritual, não vem me dizer que você vem para melhora pessoal, não. Você quer alguma coisa. Você quer A melhora ganhar dinheiro, pessoal se quer torna um se... objetivo depois. Depois, no início todo mundo vai porque quer ganhar dinheiro, quer melhorar de saúde. Aí sempre o pessoal sempre vai, a maioria no desespero. Então acaba caindo na Exatamente. teia de muito cara que vem de sonho. Por isso que a gente até conversa sempre sobre isso, em relação ao quanto a gente fala desmistificando certas coisas, acaba perdendo o cliente, porque a Exatamente, gente meu amigo. precisa falar a realidade e a pessoa às vezes diz, pô, eu vou para alguém ali, o cara tá dizendo que vai fazer, e o demônio vai sentar na cadeira com ele e tomar um vinho, e Rick está dizendo aqui que não é, Fábio está dizendo que não é assim. Então acaba que a pessoa acha que isso é algum tipo de questão de poder. Feito, eu já vi aqui, sacerdote dizer que incorpora a energia do Exu e não sei o quê, e vai ter a prática e tem que fazer isso. Tem casos até que eu já vi que bota a imagem do Exu com o pênis e tal, e a mulher tem que ter relação, tudo. E eu fico olhando assim, porra, bicho, tipo, totalmente sem sentido. E eu entendo, antes eu ficava muito, porra, a pessoa que aceita isso é doideira. Mas é isso, pô, é o desespero, pô. A menina aí, ela queria Exatamente. melhorar. Ela queria melhorar. Então ela estava disposta a tudo, pô. Se ele cobrasse 10 mil reais, ela ia pagar. A Mas gente aí ele vê cobrando um ato situações assim, sexual. a gente vê situações assim, pessoas que, né, tanto desespero financeiro, que a pessoa acaba fazendo mais dívida para tentar resolver, e há muita má fé de alguns sacerdotes, muita má fé. Por exemplo, eu quero fazer um trabalho de prosperidade com o Rick. Aí ele diz, Fábio, é 10 mil esse trabalho, mas eu não tenho esse dinheiro. Então você não quer prosperar. Sim, Mesmo a gente vê isso bastante, né? Em outras religiões aí da linha da direita, mas também tem na matriz africana, também tem no ocultismo, as práticas do ocultismo, tem também, tá, pessoal? Gente que vão entrar na mente da pessoa, pegar aquele desespero e lucrar com aquilo. E isso é horrível, isso é horrível, isso é horrível. São pessoas que não têm nenhuma empatia. Para mim, isso aí já está na sociopatia. Né? Não sou exato. qualificado para dar esse diagnóstico, mas para mim isso é absurdo, tá, pessoal? Absurdo. Quem né, se aproveita do desespero dos outros para lucrar, prometendo coisas irreais. Agora, eu vou trazer um caso para vocês aqui e a gente vai debater um pouco sobre a legalidade deles, foi crime, se não foi crime. Eu tive né, um possível cliente, que não chegou a virar meu cliente, porque
É a situação que o Rick falou. A gente não promete os milagres malucos. A gente fala bem, ó, funciona assim, assim, assim. A gente explica como funciona e tem gente que não gosta. Um cliente chegou para mim, ele é homossexual e ele queria um rapaz que é heterossexual e casado. E disse para mim: tem como fazer um trabalho para ele se apaixonar por mim, para ele vir para mim? Eu não quero nada sério com ele, não, só quero me divertir. Eu disse: olha, se ele for 100% hétero, se ele não for bissexual ou não tiver nada ali de gostar de homem, não vai funcionar. Aí ele: mas não tem como. Olha, os espíritos são influências. Se ele não gostar de você nos pensamentos dele, ele vai se sentir assombrado e não apaixonado. Sim. Continuando. Aí ele arrumou uma pessoa para fazer para ele. O rapaz disse para ele que em 21 dias trazia o cara. A gente já dá risada quando vê esses caras que dão tempo exato. Em 21 dias trazia o cara. Ou o dinheiro dele de volta. O que é que vocês acham que aconteceu quando passou 21 dias e o cara não tinha vindo? Ele sumiu? Não vai dar dinheiro de volta? Isso aí se configura o quê, pessoal? Vocês acham que isso é crime, que isso não é crime? O Pix Pix caiu, foto sumiu. Tem caiu, muitos foto desses. sumiu, foi foda. Melhor Tem deixar muitos desses na isso. internet. Tem muitos desses na internet. Isso é normal. Mais um dia. Aí vem falar Então, com a pessoal, gente bate a real, a pessoa fica chateada, aí cai em qualquer um. eu prefiro sempre, assim como você, né? Conheço sua prática, sei da sua ética no trabalho, e assim como você, eu também prefiro falar a verdade. Olha, é assim, assim, assim que funciona, pessoal. Não gosto de ficar dizendo coisas fantasiosas e não, na verdade, olha, eu bati um papo com o demônio tal e ele disse para mim que você teve de uma possível cliente minha que ela estava com um magista, ela pediu para Dantalion um avanço financeiro, que era para conseguir o emprego que ela queria, e o magista disse para ela que Dantalion estava achando ela muito gananciosa, que ela tinha que ser menos gananciosa. Dantalion dando uma lição de moral no magista passar para ela. Não é assim, pessoal, não é Já assim. ouvi Pessoal, eles, tanto isso. eles falam como se fosse tá aqui tomando uma com o espírito, conversando, meu brother. Não, não é assim, não é assim, não é assim. Bom, se é uma prática muito diferente da realidade que eu vivo, tá, pessoal? Vai ver eu e o Rick estamos errados. E essa fantasia toda mesmo, a gente só não conseguiu entrar na fantasia. Eu acho que é isso também. É, pode ser, A gente tá pode precisando ser, estudar pessoal. mais aí. O pessoal tá batendo papo, talvez a gente não tenha mediunidade suficiente, a gente não é poderoso o suficiente para ficar batendo papo assim. Não, aí. E essas Ou não é pessoas filho de Lúcifer, não né? têm os resultados que buscam. Outra, outro ponto para a gente falar do ponto de vista legal. Se eu contrato um serviço, se eu contrato um serviço de feitiçaria e não obtive resultado, juridicamente, o que é que eu posso pedir meu dinheiro de volta? O que é que vocês acham? Tá, eu não vou esperar responder, não, vou responder logo. É, você não pode pedir o dinheiro de volta. É, exatamente. Muito bom, Camila. Se a pessoa garantir o serviço, aí pode sim. Se a pessoa fala a verdade para você, olha, funciona assim, 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 não há devolução, tá? Porque não é um serviço de meio, não de fim. Assim como a advocacia. Se eu estou fazendo um processo para o Rick, se eu não ganhar, eu não recebo, aí não dá, né? Aí não dá. Imagina, o Exatamente. cara matou 5 pessoas, eu tenho que defender ele, mas se eu não botar ele inocente, eu não recebo. Infelizmente, né, não é o tipo, não é assim esse serviço. E a Não mesma é coisa se assim que aplica ao funciona. serviço magístico. Só que se a pessoa ela prometeu a você, disse, não, é garantido, é garantido, vai acontecer tal e tal coisa. Se não acontecer, tem respaldo jurídico para você pedir a devolução do valor. Porque, de fato, foi feita uma promessa. E aí, Rick, você já fez rito de 7 dias, 20 dias, 30 dias para trazer de volta?
É a primeira coisa que eu falo. Eu disse, ó, não acho que existe esse negócio que o povo posta. Lá em Recife tem muito isso, né? Pintado em Tem. parede. Cigana não sei o que, mãe não sei o que de Iemanjá. Traga o seu amor em 5 dias, em 3 dias. Eu imagino o pessoal que vende isso com o Daimon. O Daimon, eita porra, ó, Joãozinho tá querendo que a mulher dele volte. É, até amanhã, vamos agilizar. Chega a Você ser tem piada. como, durante uma ritualística com o Daimon, você tem como pedir para ele, ó, faz Sim, isso em 30 dias. Pode ter certeza que ele vai colocar toda a energia para em 30 dias vir. Mas também passou dos 30, parou a energia. Por isso que é. não vale a É pena, isso tá, que o pessoal pessoal? não entende. Por isso que não vale a pena. E é difícil, é difícil. É difícil esse tipo de coisa. Por isso que juridicamente não tem como você cobrar um resultado. Infelizmente, né? é, São influências, não é distorção da realidade. Teve Quando a até gente fala no um luceranismo, cliente. Pode pode falar, falar. pode falar. Pode falar, mestre, fala. No luceranismo, quando a gente diz que você tem que se tornar Deus, não é um Deus no sentido de distorcer a Literal. realidade, é no sentido de ter controle sobre a sua realidade, controle sobre a sua vida. Pode falar. É, justamente apareceu um cliente com uma história dessa aqui. Ele queria a mulher com 1 mês, né? Aí eu disse que não tinha como fazer isso. Até porque eu joguei no tarô e era muito difícil da mulher vir, entendeu? Porque tu sabe, questão de trauma e tal, rolou traição, tudo. Aí É, ele foi um cara que disse que ia vir com 1 mês. Aí o cara fez, olha, se em 1 mês ela não voltar, não vai funcionar não. E aí ele foi, pagou, o rapaz fez, e ele veio me cobrar, dizendo que o cara foi fuleiro e tal. Eu disse, meu irmão, tu me mandou o áudio dele, ele falou a realidade. Você pediu 1 mês, ele falou que ia pedir ao Daimon 1 mês. Se o Daimon não fizesse, você esquecesse. Por quê? O prazo e energia dele, ele vai botar com toda a força ali. Se não surtir efeito, vai ficar por isso mesmo. Por isso que eu prefiro focar no objetivo e não no tempo. Porque aí, às vezes, o Daimon vai ficar, como a gente já pegou várias vezes, Daimon da gente ficar 6 meses, 7, 8, 9 em cima e a pessoa vem. Agora, se vai ser rápido, até porque lidar com o sentimento humano é complexo. Pô. Mas eu queria exatamente. aqui fazer uma pergunta. A Claro. gente que trabalha com magia, a gente tem a questão do descarte, né? Do próprio, das próprias oferendas ritualísticas. E aí o que acontece muito, que até alguns filhos já perguntaram, se isso não poderia ser cair de alguma forma na lei em depreciação de praça pública, se eu não me engano. O que é que tu acha sobre isso, Então, juridicamente? eu tenho que consultar a jurisprudência para ver como estão decidindo, mas isso está abarcado dentro da liberdade religiosa. Então, a gente pode, lógico, se você está, de fato, ó, você fez o descarte, bem organizadozinho ali, é a sua prática religiosa, agora você faz uma bagunça, uma nojeira, um negócio É, sujo, e aí de fato, pode acabar caindo, né? Pode acabar caindo, como você está, né, sujando a praça pública. Pode acontecer. Se for mal feito, quando é bem organizado, há respaldo jurídico, no sentido de liberdade religiosa. A gente tem o direito de fazer isso. Mas a gente não tá querendo sujar nada. Não está querendo sujar nada. E isso faz muita diferença. Agora, se é tudo jogado de qualquer forma, de fato, vão tentar configurar um crime. Por quê? Porque, porque tá assim, não há forma de fazer. Não parece algo estruturado de alguém que está, de fato, seguindo uma religião. Parece só jogando lixo nas coisas mesmo. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Na verdade, eu o faço cuidado descarte que eu, também. sim, o cuidado que eu tenho muito aqui com o pessoal, porque aí na Goethe a gente bota em Mato Verde, aí é mais tranquilo. Mas pra gente, às vezes, é na encruzilhada e tal. E aí o cuidado que eu tenho com o descarte na natureza, com despachar, né, como o pessoal conhece, é justamente em relação a, um exemplo, não botar o alguidar de barro inteiro, que aí você, tipo, não tem serventia nenhuma. Tem as ervas certas para botar embaixo, então, tipo, pode pegar folha de carrapateira, e eu sempre levo uma folha, coloco e boto a oferenda em cima. Tipo, eu não coloco vela em lugar onde eu sei que pode pegar fogo. Então, eu sempre tenho esse cuidado. Até de não deixar a sacola que levou, tipo, o pessoal é assim, leva a sacola, aí bota a erva, bota a oferenda em cima e joga a sacola no chão.
Tipo, adiantou de nada. Era melhor ter levado o alguidar e botar lá. Mas aí, de qualquer forma, eu não faço isso em lugar nenhum. Porque eu acho também que é desnecessário e, de certa forma, você traz até um sentimento ruim para a própria energia que você está ofertando ali, né? Porque para a gente não é só descarte. Algumas magias são realmente feitas em ponto de força, né? Aí, tipo, eu vou pro cemitério para fazer uma magia, aí eu vou chegar lá, matar o bicho, encher de sangue o chão, botar o bicho em cima lá, tipo, alguém vai ter que limpar, pô. Tu vai lá no outro dia para limpar? Tipo, não faz sentido nenhum na minha visão, entendeu? Então eu prefiro mil vezes tomar esse cuidado, ter esse respeito pela própria natureza, porque a gente não adianta nada fazer uma ritualística extremamente organizada, bem feita, e no final você atrapalhar totalmente o conceito de culto à natureza, né? Então Muito realmente bem colocado. fica desnecessário, né? Isso entra naquela ideia que a gente já tinha falado antes, né? Você tem a sua prática religiosa, ela lhe dá alguns direitos, como todos têm, mas você não pode usar isso para, né, para acabar prejudicando o direito de outras pessoas. Com certeza. Tem um cara que chama de lindo aí, viu? Eu acho que tu conhece ele. Grande Alan, seja bem-vindo, meu amigo. Hoje a live é comigo, a última vez foi com você. O anjo Vênus Demônio falando. Mas é isso, né? Ah, foi bom a Você tem live de alguma coisa para vocês. acrescentar ainda? Então, a título Que acres... legal, não tem muito mais coisas, né? Não tem muito mais coisas. Vamos Se fazer alguém te... um resumão geral do que a gente falou. Sim, Ninguém pode ser impedido de praticar sua fé, seja em espaço público ou privado. Todo mundo pode fazer, todo mundo tem esse direito, tá? Todo mundo tem esse direito. Rituais religiosos, eles têm proteção legal, mesmo se envolver práticas sonoras, como na quimbanda a gente tem vestimentas, símbolos. Você tem isso. todo o direito, tem proteção legal, você tem o direito de fazer sua ritualística. O Estado, ele é laico, ele não pode privilegiar, priorizar nenhuma religião, embora a gente, né, veja um cenário diferente aqui no Brasil. Mas ele é laico, ele não pode fazer isso. Comenta sobre as questões de troca de ofensas e acusações no meio mágico. Isso cabe algum tipo de processo de danos morais? Depende da ofensa. A gente tem os três principais crimes contra a honra, que é difamação, injúria e calúnia. A gente poderia colocar a difamação, talvez, dependendo do que for falado, e a injúria, quando você xinga alguém de alguma coisa. Quando você xinga alguém de alguma coisa que afeta a forma como a pessoa se vê, por exemplo, você chama a pessoa de gordo, você chama a pessoa de feio, isso pode não parecer nada, mas pode ser configurado como injúria, tá? Difamação, quando você está falando mal e afetando a honra daquela pessoa, de qualquer forma, certo? E calúnia. Calúnia é quando você imputa um crime a alguém. Por exemplo, olha, pessoal, eu ouvi falar que o Rick é um golpista. Calúnia. Nesse sentido, pode ser configurado calúnia. Você está chamando as pessoas de golpista na internet, ela pode lhe processar por calúnia, tá? Pode processar por calúnia. Então, nesse sentido, esses crimes contra a honra, sim, tem como, mas depender da situação. Mas tem como sim. É porque no meio jurídico a gente chama isso de crime de rico. Crime de rico. Porque pobre não processa sobre esses crimes. Nossa, quantas vezes a gente já foi xingado aí todos os dias e né, ninguém vai ficar processando por isso. É muito, muito incomum, Exatamente. muito incomum. Mas cabe sim, tá? Cabe sim. Se você tiver uma discussão com algum magista e ele cometer um desses três crimes contra a sua honra, você pode estar denunciando ele sim. E isso tem consequências legais. Não são muito grandes, tá? Não são muito grandes, mas dá uma dor de cabeça, pelo menos, para inibir a pessoa de fazer isso com outras pessoas. Você vai no privado de alguém e começa a xingar de um monte de coisa, tá? Isso é crime. Isso é crime. Quando você está discutindo, então você tem que tomar cuidado, tá? Com seus comentários na internet.
Eu vou dar um exemplo. A gente, como, né, nós como pessoas aí de religiões de esquerda, linhas de esquerda, pensamentos de esquerda no sentido religioso, a gente tem que ter cuidado para não cometer os mesmos erros que a gente diz que eles cometem. Por exemplo, um culto religioso, cristão, seja qual for a vertente, você chega lá, isso é absurdo, errado, é não sei o que, não tem para quê, tá, pessoal? Você pode estar cometendo um crime também. Concordo. Esse padre não presta, esse missionário criança é um golpista, por exemplo. Você falar um negócio desse, também configura crime, tá? Também configura crime. Então, tomar cuidado, tá, pessoal? Tomar cuidado. E assim, não vamos, nós não somos eles, tá? Nós não somos eles. A gente não tem que cometer os mesmos erros. Até próprio rito de blasfêmia mesmo, que tem muito na quimbanda, né? O pessoal não entende o limite. Geralmente o rito de blasfêmia na quimbanda é feito lembrando a bruxaria tradicional, que é você rezar o Pai Nosso ao contrário, falar certas palavras. Eu não acredito que tenha necessidade de fazer isso em praça pública, na frente de uma igreja, ou de ficar, tipo, queimando a Bíblia, queimando uma cruz. O pessoal faz muito Isso que isso. você É falou mais é para algo aparecer. bem comum. Eu nunca fiz. Eu O queimar a nunca fiz Bíblia porque eu acho desnecessário. é comum no satanismo tradicional teísta. Eles fazem bastante isso. E Faz mesmo. isso pode ser configurado, sim, como pode ser configurado como intolerância religiosa, a depender do juiz. Sim. Você quer dar sorte ao azar? Então, é melhor você evitar esse tipo de coisa, tá, pessoal? Olha, cada um faz o que quiser com sua vida, o que quiser com sua vida. Mas eu aconselho, não cometam os erros que eles cometem. Os que são intolerantes conosco, nós não vamos ser intolerantes também. Não devemos Sim. fazer isso. Não devemos fazer isso, tá, pessoal? A gente tem que mostrar que a gente é superior, que a gente é educado. E, na verdade, o problema não é a religião deles em si. São pessoas extremistas que existem em ambos os lados. Tanto nas linhas de esquerda quanto nas linhas de direita. A gente tem pessoas extremistas. Essas pessoas são os problemas. E não a doutrina em si. Porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos cristãos que são pessoas excelentes. Tenho certeza que o Rick Também. também, o Alan também, e todos vocês que estão participando da live têm amigos cristãos que são boas pessoas. E tem uns que são intolerantes e ruins. Paciência, conheço também magistas que são intolerantes e ruins. Isso não é uma questão da sua fé, da sua crença pessoal. Isso é uma questão de caráter. E isso, né, advém de anos de uma criação ou de traumas para a pessoa chegar nesse nível. Eu não posso falar com mais propriedade porque eu não sou psicólogo. Agora, Rick, vamos prosseguir para a gente encerrar, né? Fazer o resumo. Sim, sim. A gente estava, bom, o Estado é laico e não pode privilegiar nem dirimir uma religião. As autoridades Perfeito. estatais não podem interromper nossos cultos, não podem interromper nossas práticas, desde que não exista crime. Se há um crime comprovado, eles podem intervir, óbvio. Mas se não há crime, eles não podem intervir, não podem parar. Nós temos a proteção jurídica para locais, objetos e cultos, que está no artigo 208 do Código Penal, que é o que fala da intolerância religiosa. É quando, por exemplo, né, citar mais uma vez esse exemplo, quando quebra uma estátua sua por intolerância, está abarcado nesse artigo, certo? E Sim. nós temos também, em específico para as religiões de matriz africana, uma proteção, né, um pouco maior através do Estatuto da Igualdade Racial. Mas por que a gente tem isso? Porque, né, o número de adeptos cresceu muito no Brasil. Então, bom que chegou isso aí. Como a gente melhora isso? Como é que a gente faz penas mais duras para quem comete esse tipo de crime de intolerância? Isso você tem que fazer pressão nos deputados, tá, pessoal? Só que o número de ocultistas e das linhas de esquerda é menor, é menor. Então fica difícil, né, a gente ter uma boa representatividade no Congresso Nacional. Por isso que é difícil saírem Menor e leis que desunido. tratam disso. Pois é, a gente
Diz, eu não conheço muito bem, mas um deputado que seja sacerdote de matriz africana, um deputado que seja declaradamente ocultista. Muitos são, tá? Muitos são, muitos fazem trabalhos, eles só não contam. Mas daí é defender uma pauta que é minoritária e que não vai trazer voto é muito difícil. É, e o grande problema que a gente encontra até na matriz africana é porque cada um só pensa em si, né? Não vê como benefício para todo mundo. E aí a grande maioria, tipo, é um sacerdote de Umbanda, aí o pessoal que é de Candomblé, que é de Quimbanda, não ajuda. Bicho, é para todo mundo, pô. Um da gente Vocês citaram lá isso já na vale live muito. sua e do Alan. Vocês citaram que a guerra que existe. É, e aí luta contra si mesmo, né? Em vez de estar lutando contra os opositores, está lutando contra si mesmo. Porque aí se você não apoia os seus, independente da vertente que seja, um lá que deu a cara a tapa já é grande coisa, né? Mas Muito bem aí o dito. pessoal não apoia de jeito nenhum. A gente tem. O pior inimigo de um magista é outro magista. Exato. Infelizmente, a gente tem uma falta de Infelizmente união é muito isso. grande. Muito grande, muito grande. E isso não tá começando a melhorar, não. Na verdade, continua, tá cada dia pior. As pessoas que atacam a troco de nada, dentro da feitiçaria. Nossa maior luta tem que ser, não é nem a gente lutar contra, né? A gente não vai lutar contra outras religiões. Na verdade, a nossa luta é para garantir os nossos Sim, direitos, que nós temos direitos e eles têm que ser garantidos, conforme está na Constituição Federal. Só que é tanta briga interna que não tem como a gente mobilizar um grupo para fazer isso. Não tem como mobilizar as pessoas para lutar pelos seus direitos, porque está ocupada lutando uns contra os outros. isso. É esse o grande problema. E aí você vê até uma grande necessidade que a maioria dos magistas tem de ficar o tempo todo reafirmando e postando informações sempre negativas sobre a religião. Eu acho que isso também causa muito problema. Tipo, não posta nada que é de bom. Não posta nada que seja uma vitória, um crescimento, ou um sacerdote ali que ajudou alguém, que fez algum tipo de trabalho que realmente foi importante socialmente, como a gente vê a própria maçonaria, por aqui mesmo, o pessoal da Rosa Cruz e tal, ajuda muitas comunidades, tudo. Eu não vejo ninguém ocultista postar. Aí só basta um ter um erro, aí todo mundo fica postando, fala, porque vende, pô. Posta o outro como errado e você sai como mocinho na situação. Mas aí não vê que você está lutando contra você mesmo, entendeu? Muito bem Eu acho. colocado. Um grande mal que a gente enfrenta, meu amigo, é todo mundo acha que tem a verdade absoluta e eles querem calar, silenciar os outros porque a verdade Isso. absoluta é dele. Não, os outros não sabem o que estão falando. E isso gera muito conflito. Nossa, quantas vezes você, eu, né, o Alan, nosso amigo Márcio também, não foi atacado por outros Sim, magistas, várias vezes. por a gente não concordar com a visão deles, não é nem falar mal, é não concordar com a visão da pessoa. E todo mundo tem direito de não concordar. Eu posso chegar para vocês aqui e dizer, ó, né, conforme minha doutrina, a gente vê o mundo dessa forma. E nenhum de vocês é obrigado a aceitar isso. Não, vocês são obrigados a aceitar fatos que são relacionados à história Sim, e à arqueologia. Fato é fato, certo? Mas crença, ninguém é obrigado a aceitar a crença de ninguém como sua. de forma Você é alguma. livre para ter a sua própria crença. Aí que é isso o grande problema, porque cada um que queira vender sua verdade, e aí ataca a verdade do outro. Eu mesmo nunca posto nada sobre falando mal de nenhum magista. Por mais que o cara Eu também. seja de uma vertente que eu não concordo, ou algo, fez alguma coisa que eu não concordo, mesmo assim, até ter provas, até ter algo muito concreto, e olhe lá, eu ainda vejo se eu vou postar ou não, porque eu não vou ganhar nada com isso, e muito menos eu não vou ficar, porque assim, às vezes o pessoal posta muito feito o Alan falou aí. Alguns magistrados, porque vai na onda de cliente, né? Aí o cliente chega para mim, um exemplo, a Fábio fez um negócio e não funcionou. Como já chegou um exemplo. Como chegou de mim para você, e aí isso acontece. E aí a pessoa aí, É eu super vou comum. ficar com Super raiva. comum. Aí vem, acha que, pô, é teu amigo, ele acha mesmo que eu vou dizer que tá errado. O que foi que ele errou? Ritualisticamente? Tu entende ritualística? Foi aconteceu, porque eu paguei,
Ele deu prazo? Eu sei que não dá. Aí deu prazo? Não. Então, espera, pô. Aí depois chega, ó, aconteceu. Mas aí nunca dá um feedback positivo. Pra tu, pra mim. Ó, eu tava agoniado, tava Eu ansioso. tive, Foi só, eu tive entende? uma cliente que ela fez um rito com o pai, mano, para melhorar no trabalho. E passou um mês, dois, três, quatro, e ela não estava tendo o resultado que ela queria. E o que é que eu fazia? Reforçava na medida que podia, para Faço que as isso coisas também. aconteçam. E só, tem um pouco de paciência. Aí um dia desses ela veio falar para mim, aconteceu, concluí o objetivo, como é que eu faço agora para fazer, né, o pagamento ao espírito? Aí eu expliquei as oferendas, como ela colocar, mas enfim, isso acontece. Tem muita gente que, na verdade, isso é mal do ser humano, que é tudo muito rápido, muito imediatista. Infelizmente, tem questões que são mais difíceis. Na verdade, quanto mais a pessoa é imediatista, geralmente são as pessoas que têm os casos mais difíceis. Com certeza, a maioria é assim. Então, justamente eu fico pensando nisso, na questão de muitos magistas ficarem falando sobre o trabalho do outro, ficar criticando. Meu irmão, tu não sabe não, pô. Às vezes o cliente chega para você ali, teve um problema pessoal com a pessoa, ou não aconteceu na rapidez que ele esperava que era para acontecer, e aí você acaba denegrindo a imagem de alguém que não tem problema nenhum com você, porque assim, desses magistas famosos aí, a gente tem vários casos do pessoal falando muito mal. E aí eu falo com o cara me trata bem, ou trata com respeito. Por que que eu vou ficar postando, falando alguma coisa com ele? É, Se a questão da exatamente. pessoa A gente foi não tem pessoal, nada para a com ganhar ele. com isso. Nada a ganhar com isso. Exato. Tem gente que fala, olha, a não ser que chegue para mim com algum relato de fato fundamentado, e mesmo assim eu não vou sair para atacar ninguém. Nossa, eu tenho mais o que fazer. Exato. Tenho mais o que fazer. Eu tenho 2 livros para terminar que eu ainda não terminei. Eu vou ficar perdendo meu tempo falando mal de ninguém na internet. Tenho mais o que fazer. Ó, um exemplo aí, tá? Aqui no chat, da Natália. Tanto eu quanto você trabalhamos em conjunto, né, com essa nossa Sim, amiga. E ela começou de um jeito, já conseguiu um emprego, apareceu já mais oportunidade, e é um processo, não é o estalar de dedos e tudo muda. Não, porque se fosse assim, exato. eu estaria fazendo o meu ritual num helicóptero que eu aluguei, porque eu estaria super aí. Se fosse instalar o dele, tudo ia acontecer. Na verdade, eu não estava nem nessa live agora aqui, vocês estariam fazendo uma live num auditório que a gente teria alugado. Exatamente. Mas isso é um processo, pessoal, é um processo. Isso vale para todo tipo de feitiçaria. Quem promete para vocês, né, que em 7 dias vai acontecer, não, não vai. Pode até acontecer por coincidência. E é muito raro, mas não Isso. vai. Você não tem como Raríssimo. precisar o tempo para uma pessoa ou mais de uma pessoa ceder a uma influência espiritual. Você não tem como saber. Cada pessoa é de um jeito. E o oráculo, ele ajuda. Mas ele ajuda são parâmetros assim mais, né, mais amplos, não tão específicos. Você não tem como, o oráculo vai dizer, é um mês, é 2, é 3. O oráculo vai dizer, é difícil, é fácil, não é? É fácil por quê? É difícil por quê? É mais ou menos O oráculo isso serve aí. para montar a estratégia, né? É para montar a estratégia. Exatamente. Mas Exatamente. depende muito da pessoa, depende da viabilidade, depende do que ela vai fazer depois disso. Já tiveram pessoas que não tinham viabilidade, fez um ritual coletivo, mas aí na cabeça dela mudou. Que aí é o efeito que muitas vezes a gente fala até do que a gente conhece como efeito psicológico. A pessoa agora que fez o ritual, ela agora eu vou trabalhar, agora eu vou fazer. E aí ela começou a E isso colocar tem mais princípio, força nas tem coisas dela e fundamento. funcionou. Isso tem fundamento nos princípios herméticos, na verdade, se a gente parar para ver. Sim, sim, Assim como em cima e embaixo, assim como dentro e fora. Princípio da correspondência, se eu não me engano. sim, exatamente. Mas é isso, mestre. Quer finalizar? Quer falar alguma coisa? Bom, eu posso finalizar. Deixa eu ver. É, lutem pelos seus direitos, tá, pessoal? Lutem pelos seus direitos. Vocês são cidadãos brasileiros também, né? São cidadãos brasileiros também. Têm seus direitos, lutem por eles. Se vocês forem vítima de um crime como esse, na verdade, de qualquer crime, né? Mas a gente está falando do tema de hoje sobre intolerância religiosa. Forem vítimas de um crime como esse, vocês vão à autoridade competente. A delegacia, que é a autoridade policial, ou o Ministério Público, tá?
Vocês têm esse direito, é um direito de vocês. É um direito de vocês, vocês não pagam nada para fazer isso. Isso não é porque o Estado tem dever de fazer isso. Certo? Vão atrás dos seus direitos. Sim. E não cometam os mesmos erros que aqueles que acabam oprimindo a gente. Nós não somos eles. Então, não sejam intolerantes com a religião das pessoas, mesmo que vocês não concordem. Seja do seu colega de outra linha de matriz africana, seja o seu colega de outra escola ocultista, seja o seu amigo cristão. Não cometam intolerância religiosa. Mais uma vez, nós não somos eles. Perfeito. Então, é Perfeito. isso aí, pessoal. É isso aí, né? Mas obrigado É aí, isso aí. mestre, por ter cedido um tempo aí para participar. Te agradeço demais. E vamos É marcar isso, já uma o prazer próxima foi aí meu. falando de. Vamos marcar uma Isso, próxima falando de magia mesmo. vamos, Queria muito que vai ser você. uma boa. Queria numa próxima que você falasse de magia persa. Até porque o mestre está fazendo mentoria aí. Quem tiver interesse de Sim, a feitiçaria participar, persa já vamos é falando com algo, ele. na verdade, pouca gente fala. Tem bastante material. Uma boa ideia, posso trazer esse conteúdo. A gente falar um pouco quais os fundamentos, princípios, quais são os espíritos Super. trazidos na feitiçaria persa. Na verdade, tem muitos. Tem uma linha de direita e uma linha de esquerda, que seriam, tem os Daevas, e tem também os espíritos que seriam, né, vamos colocar uma forma fácil de entender. Os anjos, a gente tem a ideia dos demônios, também tem a ideia dos anjos, e a gente aprende a trabalhar com os dois. Trabalhar com os dois. Bom, agradeço a você, meu amigo, pela oportunidade de estar aqui. Na verdade, a gente já faz esse tipo de conversa, a diferença é que ela está ao vivo, mas geralmente já tem esse tipo de Essa conversa é a verdade. no privado, eu e você, a gente, nossa, debate bastante diversos assuntos. E é bom a gente trazer isso pessoal, o pessoal conhecer um pouco, né, a parte legal, para quem não conhecia, e também a gente fala um pouco das situações que a gente vê num ponto de vista legal também. Na próxima a gente fala mais sobre magia. Certo. Boa noite aí, pessoal. Até a próxima. Boa Semana noite, que vem tem mais, viu?